Você já deve ter jurado juradinho, jurado de mindinho e prometido diversas coisas durante toda a sua vida. Mas se esse elemento fosse um elemento forte na construção do seu personagem, da sua narrativa e do seu universo? Grandes elementos de promessas, contratos, juramentos e pactos fazem com que as situações no seu universo e narrativa girem em torno de um ponto em comum que faz com que a narrativa ande de uma certa forma, positivamente ou negativamente, em prol de um arco de personagem e de uma plot bem interessante. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre promessas, pactos, juramentos, contratos. Cada um desses elementos faz com que a sua narrativa gire de uma tal forma, ande de uma tal forma, que faça com que a sua história tenha umas plots e subplots um tanto interessantes. Contratos, juramentos, pactos, tudo isso pode ser colocado como uma construção de personagem, desenvolvimento narrativo, sistema mágico e world building. Por quê? Quando falamos de contratos, dívidas, promessas, juramentos, estamos falando basicamente de que alguém está disposto a fazer ou deixar de fazer em prol de alguma coisa. E caso ele faça ou não faça essa coisa, algo maior pode acontecer ou deixar de acontecer. De uma certa forma, quando falamos de pactos, contratos e tudo mais, estamos falando de alguém que está disposto a fazer algo em troca de alguém fazer algo. E isso é o contraponto, é a balança moral ou sistema mágico ou qualquer coisa ética que você achar interessante para a construção da sua história. Muito interessante dentro desse elemento é que, claro, que pactos, juramentos, promessas, contratos, você pode dizer que o contrato tem um efeito X, um pacto tem um efeito Y, um juramento tem um efeito tal, ou uma promessinha tem um efeito tal. Claro que, dependendo de como você, mestre, escritor, escritora, vai construir o seu universo, construir o seu world building, você pode considerar pesos diferentes, ou você pode considerar tudo sempre o mesmo elemento. Alguém prometeu, e isso tem que ser cumprido. É a força da promessa. A força da promessa é interessante principalmente porque existem efeitos na neurociência que explicam que quando você possui um ponto de dívida e essa dívida vai corroendo a sua cabeça, você começa a observar tudo à sua volta em torno desse ponto de dívida. Ou seja, quando você está devendo a alguém alguma coisa, parece que aquela pessoa está a todo momento. Parece que tudo que está na sua volta gira em torno para que você lembre daquela situação. Claro que isso também pode ser remetido a traumas ou outros fatores psicológicos, porém quando você está construindo uma história, um personagem que depende ou precisa fazer essa promessa, contrato, dívida ou qualquer outra coisa juramentada, você precisa fazer com que coisas precisem acontecer ou coisas deixem de acontecer. Esse poder da promessa promete dentro da sua história algo que também tem um fator dentro do leitor. Quando você promete algo, você começa a criar uma situação de gatilho da antecipação, curiosidade, aproximação, fazendo com que o hype da sua história fique cada vez mais aumentado. E essa promessa, se não for cumprida dentro de qualquer tipo de elemento, vai fazer com que o leitor, o jogador ou qualquer outra pessoa que está usufruindo da sua história crie meio que um abismo entre a realidade e o que está na mente dele, e o quão distante for esse abismo com essa realidade fará com que o seu final, a sua história, a sua conclusão seja um tanto desgostada em cima daquele jogador ou daquele leitor que está consumindo a sua história. Por isso que promessas são importantes, principalmente quando você coloca muito peso em cima dessas promessas, muito peso em cima desse pacto, desse juramento. Por quê?
quando a gente promete, queremos que seja cumprido. E dentro do seu sistema mágico, dentro da sua plot, dentro da construção do seu personagem, se houve uma promessa, precisa que algo seja cumprido. Tanto que dentro da construção, da criação de uma pessoa, realmente, você pai e mãe, quando você promete algo para o seu filho, para a sua filha, existem conexões neurais dentro da cabecinha daquela criança que, caso aquilo não seja cumprido, vai construir uma conduta de caráter ou uma conduta de perspectivas que vai gerar uma certa modulação negativa. Se você promete que o seu filho vai ter alguma consequência negativa e você não cumpre, ele já identifica que talvez as ameaças do papai e da mamãe não sejam tão verdades. Da mesma forma que se você promete que vai fazer X ou Y e não faz, claro que precisa trabalhar a frustração, algo muito importante, porque depois você vira um adulto não frustrado. Porém, quando você gera uma frustração intencional na cabeça da pessoa, ela vai criando abismos entre você e ela, criando um afastamento entre esse ponto. E quando falamos de narrativa, onde você está lendo um livro, consumindo uma campanha, criar esse afastamento fere a imersão. Mas falando agora sobre o elemento mais importante que eu tenho certeza que você veio aqui para clicar nesse vídeo, que é o poder no sistema mágico e na construção de universo. Vamos primeiramente falar sobre construção de universo, porque eu tenho certeza que você, o WorldBuilder, clicou aqui para saber como que você pode construir esse tipo de coisa dentro dos seus mundos fantásticos. Ótimo. Vamos começar então para o primeiro passo da construção desse pacto dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura. Quando falamos sobre promessas, pactos, contratos, basicamente estamos falando sobre leis. E essas leis, não necessariamente a gente precisa construir um sistema de leis, algo que eu vou deixar o cardzinho para você ver um pouco mais a nossa playlist sobre jurisdição, mas o mais importante é você imaginar o seguinte: quando você for construir um pacto, seja ele social, cultural, econômico ou político, você precisa construir a grande balança moral desse contrato. A balança moral consiste em qual é o elemento que um lado propõe e qual elemento que o outro lado propõe, e qual é a interpretação desses ambos lados dentro do espectro desse desenvolvimento. Resumidamente, o lado A diz, eu quero tal coisa. O lado B diz, eu quero tal coisa. O lado A precisa entender quais são os parâmetros de A e os parâmetros de B, e o lado B precisa entender os parâmetros de A e os parâmetros de B. E esses dois parâmetros que a gente vai avaliar vai gerar todo o conflito contratual em cima dessa perspectiva. E isso é dentro da vida pessoal sua, na sua vida real, quanto dentro da sua vida narrativa. Quando você fecha um contrato, uma parceria, um pacto, algo juramentoso para alguma outra pessoa ou para um grupo de pessoas, precisa estar muito claro todos os parâmetros que vão ser estipulados e que a interpretação desses parâmetros precisa estar muito claro dentre você que está propondo e as pessoas que estão recebendo. Por quê? Quando gera interpretações, essas interpretações vão gerar ruídos. E esses ruídos que vão ser os grandes problemas. Para a sua narrativa, é aí que você vai trabalhar em cima desses ruídos, que é a falta de interpretação, ou proposital ou sem querer, de ambos os lados. Por quê? Se o lado A espera que o lado B faça X e Y, e o lado B espera que o lado A faça 1, 2 e 3, esses lados abstratos podem ser interpretados de forma diferente para que isso seja gerado uma situação a tal qual faça com que os dois gerem algum conflito, puxando a balança para um lado ou puxando a balança para o outro. E essas interpretações puxando para um lado para o outro que vai fazer com que a sua narrativa gere conflitos políticos, econômicos ou até mesmo possíveis guerras. Guerras são geradas a partir de motivações de um dos lados ou de ambos os lados que não concordam em uma pacificação mútua. Se houve um contrato entre dois lados e houve a quebra de contrato, qual é a avaliação interpretativa de quem feriu o contrato? Qual é a avaliação interpretativa de quem teve o contrato ferido? Porque quando a gente coloca parâmetros diferentes dentro de culturas diferentes,
Aí vamos ter duas balanças, vamos ter dois elementos com medidas diferentes. Não é 2 pesos, uma medida. No caso é 2 pesos, 2 medidas, 3 medições, 4 aferições e 5 juízes diferentes, fazendo com que esse mesmo elemento vai ter pesos diferentes. Claro que vai ter todo um iceberg cultural que isso vai levar à questão, por exemplo, de questão de poder, na questão econômica, religiosa, moral e ética, legislativa, ou qualquer outro elemento social que você colocou nesse contrato. Então é interessante você, quando for construir o seu universo e for propor contratos, seja eles pactos ou qualquer outra coisa dentro do seu sistema mágico, ou até mesmo dentro da sua cultura, que é o nosso ponto atual, é ver que esse elemento precisa construir. Se você quiser fazer pontos que gerem ruídos e pontos que gerem conflitos, colocar duas culturas ou duas pessoas que vão gerir esse contrato, esse pacto, essa lealdade, esse elemento de entre dois pontos, para que gere esses ruídos, essas interpretações negativas, esses pontos de interpretações errados, para que todo o contrato e o conflito seja quebrado de uma tal forma, seja legalmente ou não, para gerar todos os elementos narrativos de conflitos e arcos, independente se você vai utilizá-lo como a principal plot ou elementos de obstáculos narrativos dentro de curvas narrativas que você for construir. Vamos agora falar sobre os pactos dentro do nosso sistema mágico. Pactos são muito importantes, principalmente dentro de grandes consequências. Rafa, você disse no começo do vídeo que não importa se é um pacto, se é um juramento, se é um contrato, se é mindinho com mindinho ou se é jurado juradinho, basicamente é a mesma coisa. Dentro dos elementos que faz você construir esse contrato dentro do seu sistema mágico, sim, são elementos iguais. Claro que a sua interpretação ou quanto você vai colocar dentro do seu universo as diferenças contratuais, aí vai de você. Porém, os elementos que existem para a construção desse elemento mágico, basicamente é o mesmo. O primeiro elemento é a motivação. Quando falamos sobre sistema mágico, principalmente onde existe essa movimentação de um personagem para com alguma coisa, precisamos entender qual que é a motivação que ele vai ter para fazer aquilo. Se você vai fazer um pacto com um gênio, com um bruxo, uma entidade, positiva ou negativa, um contrato vitalício da sua alma, ou fazer qualquer outra coisa, o que te motiva a fazer isso? Até que ponto você está disposta a fazer algo para que X aconteça? E vale com qualquer coisa? Estou disposto a fazer um pacto demoníaco em prol de algo positivo para a minha filha? Estaria disposto a fazer um pacto com uma divindade ao ponto de que tal coisa aconteça com alguém que eu não quero? Estaria disposto a gerar diversos sacrifícios para conseguir algo positivo para mim? Estaria disposto a fazer uma calamidade em troca de uma banana? O importante aqui é você entender e construir as motivações do seu personagem para que faça um pacto ou qualquer outro ponto que faça tal algo acontecer. E se você for interpretar de que não, pactos é com entidades negativas, juramentos é com entidades positivas, contratos é para com gente do mesmo nível, humano com humano, Deus com Deus, demônio com demônio, aí a interpretação e as classificações ficam ao seu bel prazer. Porque indiferentemente de qual é a definição que você for fazer, esse primeiro ponto, que é entender os limites da motivação do seu personagem, vai fazer com que você construa um sistema mágico pactual muito mais forte. Se você fala que dentro de uma entidade X, a vontade, a motivação precisa ser tal qual para chegar até aquela entidade, ou aquela divindade, ou aquele ser abissal, você precisa fazer com que ou esteja muito claro, ou esteja levemente nebuloso, ou pelo menos para você, escritor, escritora, mestre, tem que estar muito claro quais são os limites de motivação de um personagem para chegar até aquele ponto, para que quando aconteça aquilo, você dá asas para o próximo ponto de desenvolvimento. O ponto de desenvolvimento é interessante porque você vai colocar agora até que ponto aquele pacto ele vai ser construído. Ou seja,
Você basicamente vai colocar todas as normas que aquele pacto exige que sejam feitas. Você precisa criar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte, a partir de agora você promete comer mais carne. Acabou. Pode ser algo pactual simples nesse ponto. Pode ser nunca mais usar uma cor X, ou não usar a palavra tal, ou fazer X ou fazer Y. É relativamente muito simples você fazer com que um personagem não faça. Você é proibido de X, proibido de Y, porque é simplesmente você, escritor e escritora mestre, vai fazer. O personagem não vai fazer mais isso. E acabou. O legal é você construir coisas que o personagem precisa fazer. E isso já entra um pouco que a gente já vê em Solo Leveling, ou em alguns outros animes que falam sobre a questão pactual, onde caso você não faça X, tal coisa acontece. Se você não faça X, tal coisa acontece. Ou seja, você é obrigado a fazer aquilo. Eu preciso completar tal coisa em tanto tempo. Eu preciso fazer tal coisa em tanto tempo. Eu preciso convencer tantas pessoas em tanto tempo. Então o legal desse processo, esse passo processual, é você fazer com que aquele que está recebendo o contrato, vou fazer isso em troca de X, coloque muito claro, você precisa fazer X, Y, Z, para que tal coisa aconteça. É dar combustível para aquele ponto ambicional do começo. A parte de ambição, da motivação, vai gerar a energia motriz para o seu personagem fazer aquilo. E qual é esse segundo passo? Qual que é o ponto desse segundo passo importante na construção pactual? É você imaginar que esses elementos que você vai colocar no seu contrato serão os pontos de ignição, de choque para o personagem receber aquela motivação para fazer aquilo. Antes a gente tinha uma motivação inicial para ir atrás. Agora a gente precisa dar uma motivação para que o personagem continue fazendo. Porque pode ser que no momento que ele perceba que fez uma merda, fale, puta merda, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Você precisa dar ignições para que o contrato realmente seja feito. Quais são os elementos contratuais que ele precisa fazer para que tal coisa seja feita? E com isso a gente chega no nosso terceiro elemento, que são as causas e consequências. As causas e consequências são extremamente importantes porque elas que vão modular o nosso segundo passo. Quando a gente fala sobre se você não fizer isso, tal coisa acontece, você cria não apenas uma barreira como um ponto final para que tal personagem chegue até lá. E esses contratos podem ser extremamente rápidos e pontuais. Não precisa ser um pacto para a vida. Enquanto você for o líder de não sei o que, você vai fazer isso ou receberá aquilo. Ou enquanto você tiver a dívida de não sei o que, tal coisa vai acontecer. Enquanto tal coisa acontecer, tal coisa acontecerá. Não precisa ser necessariamente eterno. Pode ser algo realmente uma troca equivalente. Você quer alguma coisa em troca? Perfeito. Me dá teu braço, me dá tua perna, me dá teu irmão, me dá tua vida, me dá 3 anos da sua existência, me dá aquilo que for mais importante para você. Então esses pactos, essas trocas, vamos falar sobre precificação. A precificação é o mais importante quando falar isso. A mais-safa, na verdade, é para ser meio que uma promessa, né? Então, o que acontece se essa promessa não for cumprida? Eu prometi que eu voltaria. Eu voltei? Voltei. Quais são as consequências positivas e negativas dessa volta? Eu prometi que iria voltar e não voltei. Quais são as consequências positivas e negativas dessa falta de promessa? Eu prometi você a vencer o Shaka e eu sempre cumpro as minhas promessas. Eu prometi estar lá no leito de sua morte e eu estava diante de você, no seu último suspiro. Então é interessante porque esses contratos, essas promessas não precisam ser necessariamente algo tão gigante ou algo como acontece em Warlocks dentro de D&D, Dungeons and Dragons, onde todo o seu poder mágico é referente em cima do seu pacto. Ou no caso dos paladinos, que você tem todo o seu juramento que vai dar os seus poderes paladinescos a partir dessa divindade que você está seguindo. Então é interessante você imaginar que se o seu sistema mágico for de acordo ao quesito pactual, diretamente, onde o seu poder, dentro do seu triângulo da magia, o seu poder é a sua fonte e aquela entidade,
criar elementos que fazem com que as normas motivacionais do peso 2 e quais são as consequências das quebras contratuais no tópico 3 vão fazer com que X ou Y aconteça. Porém, como a gente viu já no vídeo que eu falei sobre o NEM, também vou deixar o cardzinho para você lá ver caso você não tenha visto, o sistema mágico NEM trabalha muito com essas promessas, porém esses juramentos que é feito para a tua própria alma. Em troca de poder, eu prometo X e Y. Enquanto tal coisa acontecer, você me dará poder. Ou seja, você gera um gatilho de ignição dentro do seu próprio cérebro, o seu gatilho, o seu starter emocional, que vai dizer enquanto X, Y, enquanto Z, A. Então é interessante você ver essas questões onde você constrói esse pacto, porque ao acontecer a resultante, chove neurotransmissores no seu cérebro, chove serotonina, chove dopamina, porque você criou toda a expectativa e teve, seja negativa, seja positiva. Então, pessoal, quando você for construir os seus pactos dentro do seu mundo fantástico, primeiramente separe minimamente em qual dos 3 aspectos que você vai colocar. Vai ser um aspecto totalmente narrativo, onde o seu personagem vai colocar juramento de dedinho ou promessas dentro de um personagem para o outro? Será contratos, promessas sociais, culturais, onde será o grande plot narrativo da quebra de contratos, quebras de lealdade e quebras de promessa? Ou será o seu sistema mágico, onde você vai colocar realmente questões pactuais com divindades, com demônios ou com as promessas embutidas dentro de você mesmo? Ou até mesmo numa força maior que não entendemos que te obrigue a fazer A, B ou C. Dentro da construção dos seus pactos culturais, coloque ruídos narrativos para que você consiga criar obstáculos diferentes. Dentro desses ruídos, dentro de personagens, você vai fazer com que plots aconteçam. E se você for fazer um contrato dentro do seu sistema mágico, crie a motivação para aquele personagem ir atrás. Crie as motivações para o personagem continuar seguindo aquele contrato, as normas contratuais. E deixe muito claro quais são as consequências positivas e negativas de quebrar esse contrato. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre esses pactos, essas promessas e contratos e juramentos, porque de acordo com a sua interpretação você pode dizer que é a mesma coisa ou separar de acordo com a sua necessidade e o seu world building. Se você gosta desse vídeo, chegou até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a gente tenta trazer o máximo de conteúdos possíveis, narrativos, world buildings, gamificadores e diversos outros elementos para deixar a sua história e o seu universo muito mais legal. Pode ser que às vezes seja um pouco complexo demais, trazendo Kant ou algum filósofo para a discussão dentro da sua história, ou outros diversos elementos que são mais pontuais, algo mais simples e direto para você construir e colocar nas suas histórias. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!